Boa noite a todos, boa noite a todas. E hoje quero meditar com você sobre como é bom recebermos uma oração. Não é bom quando a gente sabe que alguém diz pra gente, olha, estou orando por você, alguém liga, alguém fala, alguém escreve, né? Manda uma mensagem no Zap, estou orando por você. Principalmente quando a gente tem fé para crer que Deus responde a oração. E foi isso que aconteceu há muito tempo atrás, antes de Jesus nascer, lá com o sobrinho daquele patriarca, o pai da fé, Abraão. Abraão orou pelo seu sobrinho. E esse sobrinho estava passando por alguma dificuldade. Ele morava numa cidade muito promíscua, muito corrompida, a tal ponto que Deus se desagradou daquela cidade. E aquela cidade, então, Deus resolveu que iria destruir aquela cidade. E Abraão ora e persiste e insiste com Deus para que Deus não destrua todos, mas que Deus guarde aquela cidade, guarde as pessoas daquela cidade. E Deus avisa que naquela cidade as pessoas tinham o coração corrompido, mas que, havendo justo naquela cidade, Deus teria misericórdia. E foi o que Deus fez. Ele envia, então, 2 anjos para que fosse aquela cidade, que era a cidade do sobrinho de Abraão, o Ló. E naquele lugar, Ló o recebe aqueles anjos. E aqueles anjos vão dizer, de uma forma materializada, né, na figura de homens, eles dizem, vamos, saia dessa cidade porque vamos destruir aquela cidade. Ou seja, Deus avisa, não é? Deus é aquele que avisa. Como é importante a gente ter comunhão com Deus e estar sintonizado com Deus. Estar como aquele galho naquela videira, né? Recebendo a seiva de Deus, recebendo a comunhão com Ele, recebendo a sua orientação. E o livramento chegou, então, para a casa de Ló. E Ló, nesse momento, ali em Gênesis, no capítulo 19, no verso 17, ele vai receber uma ordem muito clara. Ele primeiro ali no versículo 12, o anjo diz, olha, vá, tire daqui, vá avisar os seus familiares para que eles saiam daqui. Ló então procura os seus futuros genros e avisa, e eles levam a coisa na brincadeira. Eles acham que Ló está brincando e com isso permanecem na cidade. E quando Ló volta, e isso era à noite, quando Ló volta, naquele momento, o anjo agora já tem muita pressa. Ele diz, levantem-se e saiam daqui, saiam desse lugar. Mas o Ló se articulou demoradamente. Ele não foi tão rápido quanto a ordem. Levante-se, saia daqui. Era uma ordem de livramento, não era uma ordem, prepare-se para passear, faça um turismo, olha, você tem o tempo que desejar. Não, a ordem era levante-se e saia daqui para que você não corra risco, para que você não morra. Foi bem claro, foi aberta a ordem. Como é importante a gente não só prestar atenção no que Deus diz, mas como Deus está nos orientando. Com que intensidade Deus está falando, com que insistência, porque Deus nos ama. E quando Deus quer nos livrar, Ele vai usar de intervenção. E Ló estava se demorando a sair dali. Ele, as suas filhas e sua esposa. E o anjo pega pela mão. Olha que a Bíblia diz isso, né? Lá no Salmo 22, que se nós estivermos em dificuldade, tropeçarmos, que Deus mandaria anjos que nos pegasse pela mão para não tropeçarmos. E Ló estava tropeçando na verdade da pressa. Ele deveria ter pressa, se apressar. Nesse momento, então, Ló é arrancado da cidade, né, levado pela mão, ele, suas filhas e sua esposa, para fora da cidade. Mas o anjo é muito claro. Ele disse, ali no verso 17, que é o que eu quero fixar hoje com você. Ele disse assim, corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem para toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra.
O anjo puxou Ló, suas filhas e a esposa para fora e lá insistiu com ele. Fuja para o monte. Qual era a ordem? Fuja para o monte. Você corre risco de vida, ou seja, para que você não morra. Ou seja, você vai atravessar a campina e vai ter que chegar no monte, mas nem pare, diz aqui, nem pare e nem olhe para trás. A ordem era bem precisa, mas ele deveria fazer isso e obedecer isso da mesma forma que foi colocado. No entanto, Ló protesta. Você imagina Deus te dando uma orientação, enviando o anjo para te livrar e você quer negociar a saída? Você está dizendo, então, que se você se você toma essa atitude, há uma característica, arrogância. Quando nós recebemos uma orientação de Deus e a gente quer negociar, a gente está dizendo que a gente tem uma visão melhor. E quando a gente diz que tem uma visão melhor para uma autoridade, porque Deus é autoridade, o anjo ele dá o recado da autoridade, dá o recado de Deus. A gente está querendo saber mais do que Deus, porque quem deu a ordem foi Deus. E Ló agiu assim, agiu com arrogância. Mas por que será que ele mostrou essa arrogância? Ele explica, ele diz assim: não, meu senhor. Aí ele começa a dizer: eis que o teu servo encontrou favor aos teus olhos, ou seja, porque eu sei que o Senhor me livrou. Mas o livramento ainda não tinha acabado, ele tinha que chegar no monte. A ordem era para chegar no monte. Só porque ele saiu da cidade, ele já sentiu um alívio, ele já achou que estava liberado. E o anjo, então, escuta o que ele tem a dizer. Sabe, essa lição é muito importante, porque algumas vezes nós somos humanos e também queremos negociar com Deus coisas que a gente já está vendo, coisas que já estão patentes aos nossos olhos. A gente tem que ter atenção, como é que a gente se relaciona com as ordens de Deus. E a ordem de Deus hoje ela é muito clara, ela está na palavra de Deus, está na Bíblia. Como é importante a gente olhar para a Bíblia e não achar que são questões só históricas. Tem história na Bíblia, tem questão de uso e costume, mas as verdades, as orientações da boca de Deus, a gente não pode esquecer, não. E nem descontextualizá-las. E nesse caso, a ordem de Ló era explícita para um livramento. Deus não queria livrar só a Ló, queria livrar Ló e a casa dele. Mas quem ficou para trás, os futuros genros, que não receberam, ficaram para trás. E agora estava na vez de Ló sair. E Ló, então, diz que ele prefere ficar na cidadezinha que está ali, porque ele tem receio. Veja bem, ele diz que tem receio. Diz aqui: não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar. Você sabe qual era a razão da arrogância de Ló? Medo, falta de fé. Ele não cria que Deus poderia livrá-lo até chegar no monte. Ele só cria pela metade, da cidade de Sodoma até as campinas onde ele estava, ali em direção à cidadezinha que ele enxergava. Ló andava pelos seus olhos, olhando a campina. Exatamente a campina foi o desejo dele quando ele se separa do tio. E o tio diz: escolhe o lugar para onde você quer ir, levar sua família, sua casa, seus negócios. E ele olha para a campina e diz: lá na campina. Certamente ele devia gostar muito da campina, porque a recomendação de Deus era: não olhe para trás e nem pare na campina. Mas Ló olha para uma cidadezinha e ele quer negociar. Ele diz: olha, eu tenho medo de chegar no monte. Eu posso ficar nessa cidadezinha? E o anjo diz: olha, realmente, essa cidadezinha, enquanto você não chegar lá, eu não posso fazer nada. E aí, o anjo permite que ele vá para a cidadezinha. Quando a gente negocia as coisas de Deus, Deus permite porque ele é bondoso, porque ele está vendo vida e ele quer preservar a vida. Mas Deus não quer preservar a sua vida. Deus quer preservar relacionamentos, famílias, negócios, carreiras. E algumas vezes a gente não percebe que a bondade de Deus é muito maior do que os nossos olhos podem ver. E foi o que aconteceu. A falta de fé nos cega. Mas Ló
se guiava pelo quê? Pelos olhos, quando ele deveria se guiar pelo que Deus fala. Como é importante não sermos juízes, como é importante não querermos decidir a nossa própria vida, mas deixar Deus decidir, ainda que a gente não acredite que tem força para isso, porque Deus diz que o nome dele é força. Nosso Deus, o nome de Deus é Deus forte. Nome de Deus. Ele tem força suficiente. O Deus que tem força, dá força a seu filho, para Jesus, para atravessar a cruz. E Jesus nos fez filhos de Deus, aquele que crê e confessa que Jesus é Senhor. Portanto, nós temos direito a receber a força de Deus. E nesse tempo, antes de Jesus, a ordem direta era crer na ordem direta de Deus. E Ló se perde no medo. Então temos que ter atenção quando é que os nossos receios, os nossos zelos, os nossos cuidados nos fazem negociar para menos. Porque o medo, ele é um péssimo conselheiro. Ele não é conselheiro. Mas a fé, ela nos coloca adiante, nos faz andar. E o medo nos faz olhar para trás, para a campina. Nos faz parar no meio do caminho, nos faz fazer um atalho, quando Deus quer integralmente nos abençoar. Então, nesse caso aqui, ele não percebeu que o monte era um lugar seguro que Deus estava falando. Era um lugar alto, era um lugar onde a distância faria diferença para tudo que vai acontecer na história de Ló. Então, Ló segue para aquela cidade e o anjo faz o que disse que ia fazer. Destrói Sodoma, que era a cidade antiga de onde eles saíram, na hora que ele entra na nova cidade que se chama Zoar. Ali naquele lugar, quando eles estavam lá, diz a palavra de Deus que a esposa de Ló olha para trás. E quando ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. Naquele lugar, Ló perde a sua esposa, porque o que Deus diz, ele faz. E sobrenaturalmente, aquela mulher não mais estará dentro daquela família. E naquela cidade onde Ló fica, foi uma cidade em que as filhas de Ló se desesperaram. E mais tarde, algum tempo depois, elas também vão errar com o próprio pai, por falta de fé, por falta de esperança, achando que não teria mais nem marido, nem homem naquela cidade onde eles estavam, naquela cidadezinha, elas cometem incesto, enganando o próprio Ló. Veja, aquele lugar foi um lugar onde Ló sofreu. Ele ficou íntegro, mas perdeu a esposa. A esposa não teve fé para obedecer a ordem de não olhar para trás. Ló olhou com os olhos dele, mas ele não enxergou que o coração da esposa dele não tinha fé. A bagagem espiritual da casa dele, ele não sabia. Ele não sabia que as filhas iriam se desesperar quando não enxergassem homens. E aí, pecaram. Então, como é importante a gente ouvir Deus, porque Deus está vendo tudo. Ele vê o coração, ele vê a nossa fé, ele vê os nossos desafios e daqueles que estão conosco. Quantas vezes, para nós, isso não é uma dificuldade, mas para quem está conosco é. Deus queria levar quem? Todos integralmente. Mas havia pressa. E diz que Ló se demorou. E diz que Ló se postergou conversando com o anjo em negociar. Lá no monte, lá no alto, é um lugar diferente. Além de ser um lugar seguro, é distante do som. É distante da visibilidade de uma cidade queimando. Porque quando se está no alto e se vê uma cidade queimando, a gente vê fogo e fumaça. A gente não vê rostos de pessoas, não vê vozes amigas sofrendo. Muitas vezes Deus nos afasta, Deus nos isola, Deus nos retira de algumas coisas para que não soframos junto. Mas Ló negociou. E quando Ló negocia, ele sofreu a perda da esposa e ele depois vai sofrer com o pecado das duas filhas.
E diz que a herança, ou seja, fruto do incesto, também deu descendência a povos que não foram obedientes a Deus. Então, como é importante a gente obedecer à ordem de Deus, porque numa visão de cima, no lugar alto onde Deus quer nos colocar, faz diferença. A palavra de Deus nos ensina, em 1 Samuel 15, verso 22, que melhor é obedecer do que sacrificar. E Ló sacrificou, Ló levou prejuízo para sua casa, quando ele não obedeceu à ordem que Deus enviou através do anjo. O medo dele não o ajudou em nada. Ao contrário, fez com que ele ficasse no meio do caminho. Como é importante a gente estar distanciado de coisas que podem nos fazer tropeçar. Agora, é bom a gente lembrar que Ló negociou. Ele negociou pelos olhos. Os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, eles têm que ser entregues a Deus. E não há atalhos para soluções graves. Quando estamos diante de situações graves, é bom que a gente obedeça integralmente. E quando estamos diante de situações simples, da mesma forma. Porque pode ser simples para nós, mas não para quem está conosco. Então, devemos obedecer o Senhor em tudo. A palavra também de Deus nos ensina, não confie em você mesmo, mas confie em Deus. Lá em Provérbios 3:5, diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Nosso entendimento é limitado. O entendimento de Deus é infinito. O entendimento de Deus enxerga todas as coisas. O entendimento de Deus é bondoso, mas ele também é misericordioso. E a palavra de Deus nos ensina, lá no livro de Lamentações, no verso 3, no capítulo 3, no verso 26, diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Sabe quem fez isso? Abraão. Abraão, o tio, que sabia que aquela cidade ia ser destruída e que Deus estava indo em direção a Ló para livrá-lo, estava orando por ele. Abraão não foi até aquela cidade correndo para avisar junto com o anjo. Abraão ficou onde estava e aguardou em silêncio o livramento de Deus. Quando Abraão pede para livrar os justos daquela cidade, ele nem menciona o nome de Ló. Ele só diz os justos daquela cidade. Mas Deus viu que tinha Ló, Deus viu que tinha as famílias de Ló. Deus queria tirar todos, mas só saiu quem obedeceu. Algumas vezes a gente não entende porque quem estava próximo de nós se distancia tanto. Mas como é importante a gente manter, preservar, prevenir a nossa casa, os nossos amigos, né, aqueles que nos cercam com fé, porque a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos nos lembrar que Abraão lutou e orou por Ló, e Deus concedeu, mas era importante que Ló tivesse fé em todo o tempo. Ló teve fé só para sair da cidade, mas saindo da cidade até o monte, Ló foi tropeçando. Eu quero te dizer que Deus tem pessoas, Deus tem amigos, Deus tem anjos, né, que nos ajudam pela mão e para o lugar certo, obedecer à ordem de Deus. Deus tem. E Deus tem pessoas que a gente não vê, que oram por nós, que estão intercedendo por nós. Mas há uma pessoa que não só orou por nós e ora por nós, não só intercedeu e intercede por nós, mas deu a vida dele por mim e por você. Essa pessoa se chama Jesus. Ele ressuscitou, ele vive está, e hoje a Bíblia diz que o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, intercede por mim e por você. E eu quero orar agora, pedindo a Deus, em nome de Jesus, que ele nos ajude a ter fé, a obedecer como ele nos orienta
que nós tenhamos olhos abertos para perceber não só a nossa vida, mas como está a vida da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, daqueles que nos cercam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos ensina. Muito obrigada, Senhor, porque é de todo o coração que nós devemos te amar. E em primeiro lugar, e é de todo o coração que devemos viver obedecendo. Então, Senhor, nós te pedimos perdão, porque quantas vezes a gente só olha para nós, para o nosso braço, e arrogantemente a gente te ofende. Então, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a cultivar a fé em todos aqueles que estão ao nosso redor. E Deus, nós queremos te pedir perdão, porque quantas vezes a gente não entendeu quem ficou pelo caminho, mas pelo caminho, cada um responde pela sua relação com Deus, pela fé que tem em Deus. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ensine a compartilhar da necessidade da fé, da palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, nós recebemos fé, a fé que vem do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, que nós não estejamos sendo guiados pelos nossos olhos, pelo nosso entendimento próprio, mas nos apoiando na Tua palavra, mesmo quando não compreendemos, mesmo quando achamos que não temos força e nem fé, mas que nós possamos crer que o Senhor já fez o maior por nós, que é nos dar o passaporte e a passagem paga para o céu, a eternidade. Como o Senhor não faria coisas menores por nós, como as coisas da terra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, livra-nos de todo medo. Livra-nos, Senhor, de só olhar para as coisas ruins, mas deixarmos que os nossos ouvidos escutem a Tua palavra, leiam a Tua palavra, que geram fé, que geram vida, que geram coragem e ousadia no nosso coração. Em nome de Jesus nós te pedimos que nós aprendamos a te obedecer, para não termos que ser, para não vermos sacrificados os nossos desejos, os nossos sonhos, aqueles que estão ao nosso redor. Nos ensina, Senhor, a ter agilidade, a fugir do pecado, do erro, da preguiça, Senhor, em nome de Jesus. Mas estarmos não paralisados, mas ágeis na fé. Que a nossa fé, Senhor, seja uma fé atuante, que nos faça correr em direção à obediência. Por isso nós te pedimos nessa noite, guarda, Senhor, os nossos olhos, não ficarem olhando para trás, nem para o passado, nem para as nostalgias, mas olhar em direção ao monte, olhar para o alto, olhar para Cristo, olhar para tudo que o Senhor já fez e faz. E muito obrigada, Senhor, porque o Senhor desperta a nossa vida, em nome de Jesus. O Senhor nos desperta. Muito obrigada por esse despertamento que o Senhor nos dá. Agora, Senhor, te entregamos todas as coisas que estão envolvidas na nossa vida, da bagagem espiritual a todos que estão conosco e que vão na mesma direção para te obedecer. É assim que nós oramos. Abençoa as casas, as famílias. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém?